Olá, tudo bem? Tá com fome da palavra? Hoje o nosso tema é um conselho de Deus para a tua vida. Hoje eu gostaria de falar sobre a boca do sábio. E para nos guiar, eu gostaria de ler com você Provérbios capítulo 13, verso 3, que diz: O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já falou algo sem pensar? E depois você disse: poxa vida, não deveria ter falado aquilo. Nossa, que gafe. Como eu fui infeliz naquelas palavras. Nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria dito. Já aconteceu isso com você? Eu acredito que já, com quem não? Por vezes, nós falamos coisas sem pensar e usamos a nossa boca como a nossa própria cova, como a nossa própria armadilha. Há quem já disse que palavras lançadas são como flechas ao vento. Ou como um homem que subiu a uma montanha e dispensou de lá várias penas. É impossível recolhê-las. Diante disso, a palavra de Deus nos ajuda, em Provérbios 13:3, a ter um cuidado. Porque a palavra do Senhor nos ensina que aquele que guarda a sua boca, ou seja, aquele que pensa antes de falar, conserva a alma. O que é conservar a alma? É fazer bem a si mesmo. É evitar problemas que você, às vezes, compra sem necessidade, por causa das suas palavras não pensadas. Conservar a alma é se manter firme e íntegro emocionalmente e não se envolver em problemas que, por vezes, não compensam. E o texto continua dizendo: mas, agora vamos ver o outro lado. Se o que guarda a boca conserva a alma, vejamos o outro lado da história. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Ou seja, a pessoa que fala demais, fala o que não deve, chama para si problemas, atrai armadilhas, ciladas, por causa da sua boca. Então, a boca do sábio é a boca daquele que pensa antes de falar. Será que não é isso que falta para você? Para você se desvencilhar de certos problemas? Veja, o texto de Provérbios 13:3, ele é reverberado e expandido lá em Tiago, capítulo 3, verso 2. Olha o que Tiago, capítulo 3, verso 2 nos diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha que interessante. Tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que consegue controlar a língua, controla todo o corpo e é perfeito varão. A ideia de perfeito varão é a ideia de um crente maduro, uma pessoa sábia. Tiago, ele vai continuar no capítulo 3 dizendo que a língua, ela se assemelha a três coisas: freio na boca do cavalo, um pequeno leme que conduz um grande barco, ou uma pequena brasa que incendeia toda uma selva. Veja bem, a língua é um órgão tão pequeno, mas que pode te colocar numa grande enrascada. Portanto, a palavra do Senhor nos chama a atenção para nós conservarmos a nossa alma ao nos precavermos das palavras que nós falamos. Peça ao Senhor ajuda. Fala: Senhor, eu não consigo controlar a minha boca, Senhor. Eu falo quando não devia e fico calado quando eu deveria falar. Senhor, me dá sabedoria para que as minhas palavras sejam agradáveis, para que as minhas palavras sejam temperadas com sal e tragam vida aonde eu estiver. Que Deus nos ajude a ter a boca de uma pessoa sábia. Amém.